Olá, meu nome é Tassiane Apolinário de Oliveira. Eu venho por meio desse vídeo apresentar o meu projeto de doutorado e a minha candidatura para as bolsas que estão previstas para o programa de pós-graduação em Engenharia Civil na UFPR. O meu projeto, então, ele é intitulado Autocicatrização em concretos geopoliméricos, sujeitos a diferentes exposições, e será realizado sob a orientação do professor Dr. Ronaldo Medeiros Júnior e com a orientação da professora doutora Mariana Bragança. Em relação ao resumo da minha pesquisa, então, a contínua preocupação que nós temos com o meio ambiente está cada vez mais motivando a produção de materiais de construção civil que sejam mais sustentáveis e que tenham potencial em melhorar as suas propriedades. Sendo assim, os concretos geopoliméricos são uma alternativa para que sejam destinados produtos residuais da indústria e ainda para que isso propicie um aprimoramento no seu desempenho mecânico e na resistência à degradação das estruturas no geral. Esses materiais eles são baseados em uma fonte de alumínio e silício que vai ser alcalinamente ativada. Depois dessa primeira ativação, ocorre um processo de policondensação, onde são formadas cadeias de ligações silício-oxigênio, alumínio-oxigênio, que vão compor um gel alumínio-silicato amorfo que vai estar presente na matriz geopolimérica. Essa composição diferenciada em relação ao concreto convencional vai influenciar nas suas propriedades, principalmente nesse estado endurecido, e com isso diferentes pesquisas já relataram um aumento de resistência mecânica, uma redução de absorção, redução de retração e aumento na durabilidade em comparação sempre com o concreto convencional. No entanto, apesar dessas boas respostas do material geopolimérico, eles ainda estarão sujeitos a ações que podem sim reduzir a sua funcionalidade, como é o caso da formação e propagação de fissuras. Sendo assim, existem pesquisas que estão observando a autocicatrização de materiais geopoliméricos, considerando as reações que podem acontecer dentro da matriz e o conjunto desse material com algum agente autocicatrizante, certo? Sendo assim, os componentes anidros, ou seja, que não reagiram inicialmente, têm sim potencial para reagir quando a fissuração aparece e até restaurar a integridade do compósito. Além desses fatores, a exposição em si parece ser um fator importante a ser considerado e os autores até o momento consideram que a exposição ao ar consegue acelerar essa cicatrização. Logo, as respostas iniciais que a gente tem de cicatrização desse tipo de material abrem um campo de estudo para que se compreenda quais são os mecanismos que acontecem dentro desses concretos quando tem um estímulo, como é o caso da fissura, e com isso apontar alguns caminhos para que a vida útil de estruturas utilizando concretos geopoliméricos seja aumentada, independente do ambiente de exposição aonde ela esteja sujeita, certo? Com isso, o objetivo da minha pesquisa é avaliar o efeito de diferentes ambientes no potencial de autocicatrização de concretos geopoliméricos e em seu comportamento mecânico também, sendo que esses serão produzidos com metakaolin e ativados com uma combinação de hidróxido de sódio e silicato de sódio. Além desse processo, visa-se desenvolver um método de fissuração baseado no ensaio de impacto de corpo duro, para acompanhamento da autocicatrização, fissuração em concretos no geral. Com isso, analisar então a evolução e potencialmente recuperação de resistência mecânica depois da fissuração por meio dos ensaios de resistência à compressão axial e módulo de elasticidade. E, por fim, monitorar as características microestruturais desses concretos e identificar os compostos que estão sendo formados na região fissurada pelo período de 1 ano. Em relação às atividades que serão realizadas ao longo da pesquisa, então, em relação à pesquisa mesmo, está prevista uma revisão bibliográfica com atualização constante do estado da arte em relação aos concretos geopoliméricos e também em relação às suas abordagens de autocicatrização. Além disso, caracterizar os materiais que serão utilizados na confecção dos concretos de forma física e química, com base nas normativas vigentes, realizar um estudo de dosagem para que esses materiais
sejam confeccionados, então, tanto concreto geopolimérico quanto concreto convencional para servir de referência. Apresentar e desenvolver, então, um processo de fissuração baseado no ensaio de impacto de corpo duro, o qual visa gerar aberturas de até 0,3 milímetros e também facilitar a obtenção de amostras para esse monitoramento ao longo de um ano. Após a fissuração, então, esses concretos serão expostos a diferentes ambientes e os produtos formados na região das fissuras serão monitorados por meio de técnicas de microscopia e de fratometria de raio-x. Em conjunto a isso, será realizado um acompanhamento da evolução mecânica e possível recuperação, dessa resistência por meio dos ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade estático. E a integração desses ensaios que já foram comentados com algumas técnicas microestruturais, como o caso da absorção por capilaridade e resistividade elétrica, será realizada com o intuito de gerar uma visão abrangente das mudanças que estão acontecendo dentro da matriz geopolimérica, em comparação sempre com o concreto convencional. Os resultados obtidos por essas análises já elencadas serão validados por meio de tratamentos estatísticos e correlação com resultados que já foram observados por outros autores previamente. Agora, em relação ao programa de pós-graduação em si, então estão previstas disciplinas no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFPR. Além disso, disciplinas possíveis na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Toledo, e na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, no campus de Foz do Iguaçu, visando o acréscimo de conhecimento e aumento do campo de discussão. Dentro dessas disciplinas e da própria evolução do trabalho, então geração de trabalhos de apresentação e participação em eventos como o IBRACON, o CBPAT e o PENSIL. E por fim, publicação de artigos técnicos para difundir então os resultados científicos encontrados com o conceito Qualis-Capes B1 ou superior em revistas que sejam relevantes para a área de materiais e construção civil, como as que estão aqui elencadas. Em relação à perspectiva de resultados do projeto, então almeja-se definir um traço de concreto geopolimérico que seja baseado no metacaulin, com propriedades mecânicas condizentes com o uso estrutural e com gasto ambiental reduzido em relação ao concreto convencional. Além disso, a evolução mecânica do concreto geopolimérico e essa composição microestrutural diferenciada o tornam promissor para que ele vire uma alternativa ao uso do concreto convencional em estruturas. Com o enfoque na autocicatrização, almeja-se viabilizar então o seu uso para fissuras e aberturas de até 0,3 milímetros, então focando na sua cicatrização e ainda aumentando a sua vida útil em diferentes ambientes de exposição, considerando que esses interferem sim na velocidade de cicatrização, principalmente quando a gente correlaciona com a disponibilidade de ar e de água para que essas reações aconteçam. E, por fim, apresentar um método de fissuração para concretos, baseado nesse ensaio de impacto de corpo duro, conforme essa normativa aqui apresentada, com potencial para simplificar um pouco da realização dessas fissuras, para a gente conseguir fazer um monitoramento e gerar um controle nas aberturas em comparação com os métodos que já são aplicados, como é o caso do ensaio de resistência à compressão axial, ensaio de resistência à tração por compressão diametral, resistência à tração na flexão, ensaios que já são difundidos em relação a isso. A justificativa da minha solicitação, então, para a Bolsa é o objetivo de me dedicar integralmente ao desenvolvimento da pesquisa de doutorado e também me dedicar à aplicação desses resultados, tanto disciplinares quanto de evolução da pesquisa, no próprio programa de pós-graduação em Engenharia Civil e na comunidade científica, por meio da participação de eventos, estágio de docência e publicações nacionais e internacionais. Para finalizar, então, aqui está o meu cronograma previsto para o trabalho, então, com defesa prevista para o primeiro trimestre de 2026.
e eu agradeço a atenção da Comissão de Bolsas.